Hoje, dia 18 de junho, estamos na metade do ano, para mais da metade do ano. Eu, Alexandre César, apresentando o programa agora, o Afro Paraná, um programa direto para você e com você, nessa tarde de quarta-feira, 18 de junho, agora exatamente 4 horas e 9 minutos. Então, o relógio está correndo, Então, assim, vamos seguir adiante, temos muitas novidades. A música que nós trouxemos hoje é uma alusão, o Preto Demais, ele vem trazendo uma reflexão do nosso dia a dia, dos cidadãos pretos brasileiros como eu, e como os demais, que vivem a cor, como tom da pele e enfrentando o racismo estrutural nesse país. E por isso que eu fiz questão de fazer uma homenagem para esse cantor, o Yuri, que é uma das paradas de sucesso também, que gravou o documentário do Vinícius Júnior, o nosso jogador de futebol mais famoso na Espanha, que sofre racismo todos os dias. Então, teve episódios lamentáveis, semana passada, mais uma vez, mas as autoridades espanholas parece que agora despertaram, e ali prenderam as pessoas que fizeram, o racismo em formas de boneco, de alusão ao Vinícius Júnior. E essa música, ela veio para fortalecer, o combate ao racismo e reforçar a identidade cultural da população negra do Estado brasileiro. Então, parabéns ao Yuri, que foi muito feliz, porque eu sou preto demais, corro demais, estudo demais, jogo demais, danço demais, e ocupo espaço demais e sorrio demais. Então, assim, essa música traz a verdadeira dimensão do homem negro no Estado brasileiro. Estou falando a nível Brasil só, hein? Ainda nem cheguei para o exterior, mas estou só me atendo ao Estado brasileiro, porque as pessoas se incomodam. Quando você estuda demais ou você sorri demais. E quando você ocupa espaço demais. Então, assim, a gente vivencia isso na prática. O Instituto Afro-Indígena, ele é alvo, também dessas perseguições ou dessas invejas, que infelizmente são corriqueiras, mas acontece todos os dias, não tenha dúvida disso. E eu estou aqui compartilhando com vocês nessa tarde. E, lógico, tem uma notícia muito bacana, muito positiva para dar para vocês. Segunda-feira agora que passou, tivemos a felicidade de empregar mais de 50 jovens na Agência do Trabalhador, em Curitiba, e quero agradecer o secretário do Carmo, que por sua vez tem feito um trabalho brilhante junto à sua equipe. Essa semana fez a segunda ou a terceira conferência estadual lá da cidade ao lado de Toledo. Diretor, me corrija aqui, me ajuda a lembrar aqui que agora deu um apagão. A cidade lá de Toledo ali é a... Calma aí. Marechal Cândido Rondon. Então, assim, foi uma conferência maravilhosa. Eu recebi aqui, depois eu quero ler para vocês. Tinham mais de 200 empresas ali participando, focadas em obter mais informações para os programas de equidade racial, também novos colaboradores. Uma pena que o convite, quando chegou, já estava em cima da hora, a gente não dava para decolar daqui, lógico, só se fosse de avião e de helicóptero, mas não era o caso. E assim a gente já tinha compromisso, não deu para fazer a cobertura, mas recebemos todo o material e depois a gente quer desmistificar, não, mas detalhar para você como se deu o evento, as propostas que foram encaminhadas na segunda conferência estadual do trabalho, gerando mais trabalho, as empresas muito focadas,
na qualificação, querendo mais colaboradores. O Oeste oferta muitas vagas de emprego. Se eu não me engano, hoje lá, diretor, tem, em média, um furo, ou melhor, muitas vagas em aberto, quase 300 mil vagas em aberto. Se contar de Marechal Cândido Rondon, passando por Toledo, chegando até Cascavel, indo até Foz do Iguaçu. A conta não fecha, né? Então, assim, é uma região de oportunidades, é a grande região que tem um agronegócio, né? Também, né? As grandes, né? Empresas da área frigorífica. Então, assim, eu diria que é a parte mais forte do estado do Paraná. Eu não tenho dúvida disso. Quem quer trabalhar também, lá não tem moleza, hein? Lá o cara não tem como ficar de bobeira. Lá o cara, né? Você tá passando em frente à porta da empresa, o cara pega você no laço, entendeu? Se tiver com a CLT na mão, já era. Você já é puxado para a empresa para sentar ali, fazer a entrevista e, lógico, dar os encaminhamentos. Então, assim, é uma região de muitas oportunidades para as famílias, para você que é solteiro ou solteira, que tenha disponibilidade ou queira mudar de vida, a região, né, dá essa oportunidade. Eu falo isso com muita tranquilidade e com muita propriedade, porque eu viajei muito aquela região, né, e sempre estou passando lá e tem muitos amigos, né, e empresas que sempre estão já aí conectando conosco, querendo que o Instituto Afro-Indígena já se instale lá para fazer também o trabalho do jovem aprendiz, porque falta mão de obra. Vocês acreditam nisso? Falta mão de obra, gente. Então, assim, é uma região muito rica e fica aí essa dica nessa tarde de quarta-feira, 18 de junho. Aproveitar que o nosso diretor está aqui. Diretor, pedir ali o nosso celular para a gente poder compartilhar as informações, porque agora a nossa agenda virou o celular, né? A agenda digital. Uma água, a fonte da vida, para que possamos, né, aqui encaminhar os expedientes, né? São 4 horas e 20 minutos, né? E lógico, né? As notícias não param, né? E lógico, aqui com vocês, né? Estamos aqui transmitindo, né, as principais informações. Aqui as grandes lideranças indígenas, né, na luta, né, pelas políticas de ações afirmativas, estão hoje em Nova Laranjeira preparando as grandes agendas de trabalho. Entre elas, a Cooperativa Rural de Crédito, Crenor, né, lá liderada pelo nosso companheiro, parceiro, Ivan Brides, né, uma grande liderança indígena, né, que faz um trabalho sensacional, né, dentro das políticas de ações afirmativas, ali com o nosso companheiro também, o cacique, né, Juscelino, né, e é um cara que eu admiro muito, e estaremos lá amanhã também, né, lá em Tamarana, no projeto Escola Furacão do Atlético Indígena, lá em Tamarana, ao lado ali de Londrina. Então estaremos lá. E, lógico, a agenda do Ivan Brides, junto à agência de cooperativa de crédito rural, a Crenor, né, teve como objetivo para a comunidade, né, futuros patrocínios da Escola Furacão, né, junto à aldeia indígena. Então, o trabalho segue firme, né, juntamente com o cacique, né, Juscelino, né, que vê o esporte como uma das alternativas também, como, não só como esporte, mas como saúde mental também para os nossos jovens indígenas, sejam crianças e adolescentes, né, que possam, né, advir ter uma oportunidade dentro do mundo esportivo, mas mais do que mundo esportivo, também, né, cuidar da sua saúde mental, tendo a atividade ocupacional como parte cultural da sua formação, né, no processo da comunidade indígena. Nesse sentido, né, nós
compartilhamos essa grande informação, né, que hoje vem lá da região, né, praticamente chegando no oeste com o norte do Paraná, porque a Nova Laranjeiras, você já está no caminho, né, ali, parece, se eu não estiver enganado, 120 quilômetros de Cascavel, aproximadamente, né? Então, tá lá o Ivan Brits, uma grande missão, sucesso aí, Ivan Brits, né, nessa missão, junto à comunidade indígena, junto às políticas de ações afirmativas, que os jovens indígenas, as crianças, né, mais do que isso, promover cultura, né, para essas comunidades através do esporte e também fazendo a prevenção da saúde mental. Né? São 4 horas e 24 minutos. Né? Gostaria aqui de reforçar mais uma vez, semana passada anunciamos aqui, né, o programa Jovem Aprendiz em Campo Largo, né, nas nossas unidades, como Campo Largo, que está acontecendo, hoje iniciando em Colombo, né, para o mês que vem, agora, já no início de julho, iniciando em Araucária, né, também em São José dos Pinhais, Campo Magro. Então, assim, a coisa está acontecendo, o Instituto Afro-Indígena está assim. Porque nós somos pretinhos demais, corremos demais, fazemos demais, né, temos objetivos demais, né, e, lógico, né, o interesse público é demais. É por isso que a gente utilizou aí, né, esse refrão da música aí do Yuri, né, que é marca, né, do documentário do Vinícius Júnior, né, um grande jogador de futebol do mundo, né, e, por sua vez, esse grande artista, Yuri, né, com Preto Demais, né, que retrata a realidade da população negra no estado brasileiro e nesse estado do Paraná. Seguindo adiante, também queremos aqui informar, tem muita informação aqui, a nossa agenda digital não é fácil. Estamos aqui falando de todos e de todos. Né? Então, assim, deixa eu colocar aqui, boas práticas também na área de educação. Né? Tivemos aqui o professor Altair, né, que é uma das, eu diria, uma das personalidades da educação, né, um cara muito dedicado à educação. Né? Queria aqui fazer uma homenagem, né, junto ao professor Altair. Eu conheço ele desde o ano passado, né, quando era coordenador, né, do curso de administração, lá no Raulino. E esse homem tem uma vida extremamente dedicada à educação, né, que, por sua vez, tem feito um trabalho diferenciado na Escola Estadual do Bento, também lá na Escola do Edmar, em Almirante Tamandaré. Né? Então, assim, pessoas assim que a educação precisa. E, mais do que isso, também segue o nosso recado junto à Assembleia Legislativa para os deputados, né, aprovarem, né, o aumento dos professores, porque sem educação não existe formação do cidadão. Parabéns à deputada Ana Júlia, que fez uma defesa fantástica, né, sobre, né, a aprovação da LOA, do orçamento que permite, né, aumentar, né, mas como, né, a discussão é ampla, né, alguns deputados, né, ali mencionaram que daria impacto, mas como é que vai dar impacto se a LOA já foi aprovada? Né? Parabéns à deputada Ana Júlia, foi muito feliz na sua defesa, foi muito feliz em ler os projetos que são aprovados no ano anterior para o ano seguinte, e às vezes o deputado, né, a sua assessoria deixou passar batido e não se atentou, né, com relação a esse detalhe. Né? Parabéns, mais uma vez, à deputada Ana Júlia, né, pela menção em defesa dos professores, né, pelo aumento, pela valorização da educação paranaense, porque para ter esses números, né, do melhor estado, né, com o melhor aproveitamento educacional, é porque tenha-se a sensação, né, do que o governo investe no seu corpo docente, na sua estrutura de educação,
né, dentro do estado do Paraná. Uma coisa é falar, outra coisa, né, a Assembleia também votar em favor desses profissionais da educação que dão ali o seu profissional todos os dias para formar o melhor cidadão, né, da região sul do Brasil e, quem sabe, não do Brasil. Então, fica aí esse apelo também para todos os deputados, né, bom senso, mão na consciência, porque um Estado não se faz sem professor. Um Estado não se faz sobre um profissional da educação. E o profissional da educação é desde aquele que está lá no portão, como inspetor, um inspetor 2, que está ali no pátio, né? O outro que está lá fazendo a manutenção da estrutura do prédio, a limpeza, as cozinheiras, o administrativo, a equipe diretiva e pedagógica da escola, que fazem a escola funcionar com a comunidade escolar local. Então, assim, muita consciência, senhores deputados da Assembleia Legislativa do Paraná, que aqui nesse programa, no meu programa, eu sempre faço aqui elogios e quero continuar fazendo elogios, porque eu sei que vocês são comprometidos e quem ganha é a sociedade paranaense. Seguindo adiante, né, mais informação aqui, né, dentro da nossa agenda digital. Tem muita gente aqui mandando informação. Lógico, nós vamos ter aqui, né, muita informação, porém, né, se eu for falar de todos aqui, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue falar de todos e de todos aqui, né, para poder todos serem prestigiados, né? Então, vamos ver aqui, ó. Mais uma vez, né, aqui está chegando notícias aqui também do Conselho Municipal, né? O Conselho Municipal lá de Sarandi, né, que vai fazer aí a sua conferência municipal agora no final do mês, né? Então gostaríamos de deixar um abraço aí para todo o pessoal de Sarandi, né? Porque o pessoal de Sarandi também é um pessoal, né, muito gente boa, né? Um pessoal do bem, a nossa companheira lá, Maria Julião, né, o José, só tem gente boa lá. Eu gosto de, né, sempre estar ali na comunicação direta com eles, porque são pessoas do bem, que fazem o bem e promovem o bem. E, sendo assim, nós só temos, né, que fazer a menção dentro do programa, essas pessoas que se doam, né, aí para a política municipal do seu município acontecer, né? Então fica aqui, ó, tá as informações aqui, não sei se a gente vai conseguir colocar aqui a 4ª conferência, né, lá de Sarandi, que vai acontecer agora, dia 28 de junho, né, às 13 horas até às 18 horas. Vai ser na Praça Céu, Avenida João Fracal, número 511, Parque São Pedro, aonde vai acontecer a 4ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial do município de Sarandi. Para quem não sabe, já fica ali na região oeste, faz parte da região metropolitana de Maringá, né? Que por sua vez, né, também já encaminhou aí suas conferências, enfim. E nós estamos aqui na torcida para que tudo dê certo, né, para que possam os municípios aí, né, realizar a sua conferência e com grande êxito tirar grandes propostas, né? Mas eu ainda acredito que os municípios têm sua autonomia em fazer suas propostas, mas também envolver o legislativo municipal, o planejamento, né, da LOA, né, também municipal. Para quê e por quê? Para que o Conselho também seja instrumento legal e moral dentro do orçamento público municipal, né? Não ficar só contando lá com o Conselho Estadual ou com a Secretaria Estadual, porque, às vezes, a inoperância, né, você fica contando com quem vem lá de cima
E, às vezes, a solução está do seu lado, está dentro de casa, né? Então, assim, fica aí essa dica para os gestores, né, para que você possa, né, refletir bem, você, grande liderança dos municípios que possui o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, né, mas também pensar em fazer uma boa articulação com os vereadores, com a equipe de orçamento da prefeitura, com o próprio prefeito, pensando que estamos no primeiro ano. Estamos no primeiro ano, né? E, assim, tem que alinhar, tem que conversar, tem que fazer força, tem que ir até o prefeito, tem que ter a paciência de ser atendido e, mais do que isso, tem que ter o argumento, né, e o planejamento para solicitar, né, que dentro do próprio da LOA do município, né, do planejamento orçamentário do ano seguinte, seja incluído a política de promoção da igualdade racial, passando por todas as pastas. E também garantir o fundo da promoção da igualdade racial. Isso é muito importante. Sem isso, não acontece a política municipal. Até você ficar esperando o Estado, né, para você poder receber alguma coisa. Eu falo com experiência enquanto conselheiro estadual. Nós corremos esse estado do Paraná, né, aí mais de 200 municípios. Então, assim, eu tenho tranquilidade para falar e para dialogar com você, cidadão que está nos escutando. Estamos há 4 anos tentando colocar o Fundo da Promoção da Igualdade Racial para funcionar. E nunca o dinheiro que teve lá, se eu não me engano, só em 2019 a 2020, que houve uma utilização para fazer um comercial. Na época, acho que era 2 milhões e gastou 900 mil, alguma coisa assim. Eu não fazia parte ainda. E depois, no ano seguinte, houve um empenho de recursos, se eu não me engano, para 1 milhão, 500 e pouco. E 2021, nós assumimos o Conselho da Promoção da Igualdade Racial. E o que aconteceu? Nós encontramos um conselho com um orçamento de 1 milhão e 400 mil, 1 milhão 445 ou 450 mil reais. E, rapidamente, a gente tentou organizar, fazer as deliberações, né, para a compra dos equipamentos, né, para os eventos, né. Nós assumimos no dia 20 de julho de 2021. E nós corremos, deliberamos para que pudéssemos fazer os eventos e estruturar o conselho, e nós tivemos muita dificuldade, né, internamente, né, dentro da estrutura da secretaria que na época nós estávamos vinculados, né, e para nossa infelicidade, né, infelizmente, né, tinha pessoas que faziam de tudo para a política não acontecer, por incrível que pareça. É triste estar falando isso aqui na rádio, mas, enquanto cidadão, enquanto conselheiro, né, eu posso falar com tranquilidade, porque eu vivenciei, né, eu me permiti trabalhar voluntariamente para o Conselho da Promoção da Igualdade Racial e vivenciei todos os estágios, todas as nuances no âmbito administrativo, quando quer se fazer uma política pública, principalmente da promoção da igualdade racial. E naquele momento, nós começamos a sentir as primeiras dificuldades nos primeiros 60 dias. A coisa não andava, não deixavam andar. E aí lançamos a caravana da promoção da igualdade racial, né, ali no dia 5 de setembro, salvo me engane, de 2021, ainda
na pandemia, né? E ali começamos a caminhar o estado do Paraná, cidade por cidade. Cidades com 300 mil habitantes, cidades com 4 mil habitantes, cidades com 2.500 habitantes, cidades com 12 mil habitantes, reuniões descentralizadas fora da capital para poder fazer os movimentos sociais participarem, mas mais do que isso também fazer os gestores municipais para a sua implementação do Conselho Municipal de Igualdade Racial entenderem a política. Então, assim, desbravamos esse estado do Paraná, um trabalho árduo. Gostaria de ressaltar aqui que não foi só eu, foi os outros companheiros, né? Inclusive uma senhora idosa com 80 anos, a dona Luzia, né? Basílio, mãe do falecido Basílio, que fundou, um dos colaboradores que ajudou a construir o Conselho da Promoção da Igualdade Racial em 2010. Isso já faz 15 anos, então a gente tem que dar notoriedade. Estava ali eu, Basílio entrou com um projeto, eu, Admilson, né, o Saul, tinha mais uma pessoa, que eu vou lembrar o nome, né, entramos com outro projeto e os dois projetos se juntaram, né, e, por sua vez, a antiga Seju, né, do falecido nobre doutor, né, Bidiel, não, vou lembrar o nome aqui, como é que eu vou lembrar o nome para falar, pronunciar certissimamente, que era coordenador de Direito também da Universidade Federal, uma pessoa, né, fantástica, maravilhosa, né, que tinha uma visão, né, à frente do seu tempo. Né, Bidiel, vou lembrar o nome aqui. Se alguém lembrar, pode mandar aqui no meu WhatsApp aqui, né, que eu gostaria de pronunciar corretamente. Também tivemos uma secretária de Estado, a doutora Maria Tereza, que entendeu a causa, né, que ajudou a construir o Concepir, né, na época, junto aos procuradores do Estado e do próprio Ministério Público. Então, assim, muita gente que acreditou nessa política de Estado, né? E agora, lógico, eu tenho muita tranquilidade para falar, né? Nós viajamos 2021, viajamos 2022, ganhamos a secretaria, só que, infelizmente, né, a sua finalidade ela não conseguiu auto se desenvolver. Estou falando isso, uma crítica construtiva, né? Ela vai agora realizar a conferência, só isso. 4 anos se passaram, né, e não aconteceu nada. Fico muito triste porque nós rodamos esse estado do Paraná, né? Nós acreditamos que a política ia acontecer, nós acreditamos que ia ser criada a secretaria e foi criada pelo governador Ratinho Júnior, parabéns, mas, infelizmente, faltou gente capacitada, né, para poder desenvolver a política de igualdade racial no estado do Paraná. Essa é uma leitura minha muito tranquila, né, e a crítica ela é construtiva. Né, não fizeram nenhum evento que desse ou continuidade de programas e projetos, né, que pudesse falar assim, ó, valeu a pena, né, a criação da Secretaria da Igualdade Racial do Estado do Paraná. Então fica essa crítica, tá? Até que se diz ao contrário, se prova ao contrário, né? Já está indo para o 4º ano, nós pegamos o primeiro mandato do nosso governador Ratinho. Então, 2021, 2022. Não conseguimos, quando conseguimos organizar o fundo, aí faltava regularizar. Só uma canetada. Uma canetada simples, igual foi feito no Conselho da Mulher, na mesma época. O Conselho da Mulher começou em março, quando foi 25 ali, o início de maio, estava criado o Fundo da Mulher com 5 milhões de reais.
chegou com um aporte de 21 milhões de reais. Na mesma época que nós estávamos solicitando para fazer o nosso. Nos deram um prazo em 2023 que até setembro ficará pronto, mas eu não sei qual setembro, talvez seja esse agora, que está chegando, né? Falta aí mais 3 meses para chegar a setembro, talvez seja esse setembro agora. Em 2025, né, talvez o Fundo da Promoção da Igualdade Racial chegue. Parece até uma crítica, mas é uma crítica construtiva, né? Então, a política para a população negra ficou só no discurso. Na prática, não aconteceu nada, porque você não faz política sem recurso. Você não faz política sem o repasse para os municípios. Se não houver recurso no município, igual o fundo da criança e do adolescente, igual o fundo das mulheres, que criou, né, os conselhos municipais das mulheres, as políticas estão acontecendo. E para a promoção da igualdade racial, infelizmente, não aconteceu. Tá? É chato, mas eu posso falar isso com muita convicção e muita tranquilidade, porque ainda sou o vice-presidente, representando a sociedade civil. Minha participação tem sido até muito discreta, porque a gente acaba, né, desacreditando naquela política que nós plantamos lá atrás, 15 anos atrás, para chegar agora, a gente não tem nem 100 mil no caixa para repassar para os municípios. Quando nós pegamos o conselho, tinham todos, se eu não me engano, 21 conselhos, mas funcionando tinha 7. Com todo o trabalho que foi feito, segundo informações, estamos chegando próximos a 60 conselhos. Então, foi um trabalho lá de trás, de 2021, né, por mim e outros companheiros, realizados até 2023. Setembro de 2023. Diga de passagem. Eu estou dando as datas, né, porque eu consigo comprovar. Então, só posso falar daquilo que eu fiz, né? Então, essa é os meus apontamentos. Mas os meus apontamentos para o bem, para o aperfeiçoamento da política, né, para não ficar só no blá, blá, blá. E, lógico, para isso, vem as conferências agora. Esperamos, né, que saia do papel, mas nós temos um grande problema de calendário. Mesmo passando, né, se elegendo uma nova, a sociedade civil já era para ter assumido desde 2023, conforme a lei estadual que o próprio governador, né, ali publicou no dia 15 de dezembro de 2022, houve uma continuidade, né, do GOV. Então, agora, automaticamente, é a sociedade civil que vai assumir, né, o conselho para frente. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos um calendário político ano que vem. Então, assim, você vai ter vários impedimentos, né, da Procuradoria-Geral do Estado para a execução de algumas políticas, para não se confundir, né, com questões de compra de voto ou que está sendo associado, né, ao governo. Então, assim, essa gestão que vai assumir agora da sociedade civil já vai entrar prejudicada, né? E, lógico, né, espero eu, né, que se realmente sair esse fundo aí até setembro, porque falaram que era setembro lá em 2023, talvez eu tenha entendido errado, até porque eu tenho problema de audição, né? Leve, mas eu tenho. Talvez seja esse setembro agora, né, que deve ser criado o fundo. Então, assim, isso quer dizer o seguinte, que daqui para frente, mesmo com a nova gestão, né, tomara, né, que o planejamento e o orçamento ele permita a desenvolver as políticas necessárias, né, compartilhada com os municípios. Esse é um grande sonho que eu venho aqui falar para vocês, nessa tarde de política pública estadual. Né? Então, assim, voltada à promoção da igualdade racial. Porém, né, nós não precisamos ficar refém da política de Estado. A sociedade civil organizada
como outras instituições, não só a mim, o Instituto Afro-Indígena, como a EVA, né, como o Instituto Brasil, o Instituto de Tecnologia Social, né, outras instituições, né, elas têm desenvolvido seus papéis muito fielmente, né, e assim, não dependendo, né, da política de Estado, mas sim caminhando em editais, né, conquistando editais, promovendo as suas políticas de ações afirmativas, né? O Instituto Afro-Indígena é esse processo, entendeu? Buscando editais, buscando parceiros, né? Aí com o Ministério Público do Trabalho e avançando, né, para fazer a política que o Estado deveria fazer, nós estamos fazendo. Não tem problema, porque a missão está muito bem definida e está muito bem direcionada, né? Então, assim, o que eu queria dizer para a população nessa tarde, né, preto demais, faz demais, corre demais, é que nós estamos muito bem focados. O programa de Jovem Aprendiz, que o Instituto Afro-Indígena está desenvolvendo em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o TRT-9, né, é um modelo de exemplo de política pública que está sendo desenvolvida em boa parte da região metropolitana, graças a Deus. E eu tenho que compartilhar isso com a sociedade e com os empresários que estão aqui nos escutando nessa tarde. Se você quiser o Jovem Aprendiz para o cumprimento da legislação, a Lei 10.097/2000, senhores empresários, seja um parceiro do Instituto Afro-Indígena, contratando os nossos jovens que passam por um curso de qualificação, né, porque nós somos uma entidade qualificadora pelo Ministério do Trabalho, né, e temos a prerrogativa para desenvolver o curso ocupacional. O CBO nosso é auxiliar administrativo, que preparamos para a sua empresa, para o shopping, né, para todos os segmentos, né, comerciais que movem a economia desse Estado, os segmentos econômicos desse Estado. Então, assim, eu tenho que compartilhar, né, com os empresários, né, do nosso Estado do Paraná essa benfeitoria que nós estamos realizando enquanto organização social pelo Instituto Afro-Indígena e queremos você como nosso parceiro, né? A empresa que possui mais de 7 funcionários pode contratar um jovem aprendiz. Você não vai pagar a alíquota de 8% no FGTS, você só vai pagar 2%. E fora a contrapartida social que você está dando para a sociedade brasileira, empregando um jovem, né, no contraturno escolar, aonde a possibilidade de ele ir para o descaminho praticamente é quase zero. E você, empresário, sei que você tem uma carga tributária muito grande, mas existe uma legislação 429 da CLT a ser cumprida, né? E nós queremos ser parceiro. Pode contar com o Instituto Afro-Indígena, seja no estágio, seja no Jovem Aprendiz. Lógico, a nossa grande bandeira hoje é o Jovem Aprendiz, porque é o maior programa de integração social desse país. E o Paraná tem uma vanguarda muito interessante, né? O Paraná sempre está na vanguarda, sempre é o primeiro estado a dar bons exemplos. E no campo empresarial não é diferente. Então, eu quis reservar esse momento aqui, né, no programa para poder falar sobre isso, né, para falar sobre os empresários em especial, né, que o programa Jovem Aprendiz, você tem a possibilidade de investir, né, nesse jovem, onde ele vai ficar 24 meses atuando na sua empresa, aprendendo a cultura da sua empresa e, ao final do seu programa de Jovem Aprendiz, a empresa poderá efetivar no seu quadro com um funcionário altamente qualificado,
e preparado, não funcionário rotativo, aonde você contrata um jovem hoje, 19, 20 anos, ele não tem vínculo nenhum com a cultura corporativa da sua empresa. Ele pode entrar ali, ele é bom, mas será que ele está comprometido com a empresa? Vem a primeira pergunta. Quanto vale hoje investir em 2, 3 jovens aprendizes na sua empresa? Primeiro, que você vai pagar praticamente só 70% do valor que seria de um seletista adulto. Segundo, você vai estar fazendo o maior programa de responsabilidade social na sua empresa, contratando o jovem aprendiz. Terceiro, a imagem da sua empresa, que tem a política de inclusão do jovem aprendiz. Quarto, oportunidade. Igualdade de oportunidade para esse jovem aprendiz que sai da escola, almoça na escola e vai direto para a sua empresa. Ali desenvolver as atividades na acreditação de uma formação de uma carreira. Então, assim, senhoras e senhores, esse programa ele traz a conscientização da responsabilidade social que as empresas podem fazer. Eu gostaria aqui, pela organização do Instituto Afro-Indígena, em toda a região metropolitana, na capital Curitiba, que pudesse nos contactar através do telefone 41 999 845521. Repetindo, 41 999 845521. É o programa do Jovem Aprendiz. Vai falar diretamente comigo. Eu sou o professor Alexandre César, coordenador também pedagógico do curso de formação do Jovem Aprendiz, e eu tenho muita tranquilidade para falar para você, empresário ou empresária, que os nossos alunos são os melhores que chegam no mercado para o programa do Jovem Aprendiz. Eu falo porque eu mesmo treino, e a minha equipe, modesta à parte, são pessoas que vêm com a experiência de mercado e que, por sua vez, reaplica nos nossos futuros jovens aprendizes com as disciplinas dentro do curso de auxiliar administrativo. Então, ele sai de lá sabendo as ferramentas do RH, de logística, de gestão operacional, o dia a dia de uma corporação, seja ela do segmento comércio, do segmento indústria, do segmento do agronegócio, do segmento de rede de atacadão, do segmento de terceiro setor, do segmento de saúde, redes hospitalares, redes de construção civil, redes do Sindicombustível, as lojas de conveniência e postos de combustível. O aluno nosso, ele chega sabendo, proativo, com iniciativas que vão de encontro com a filosofia da corporação ou da empresa que está ali contratando ele. Então, esse é a nossa propaganda daquilo que a gente consegue entregar. Eu falo com muita convicção, porque sou da área da administração, sou da área de gestão pública, eu sei como é que funciona de trás para frente, sou gestor do terceiro setor, já há 18 anos, tenho minha empresa que já tem quase 20 anos. Então, assim, são cases de sucesso e que nós gostaríamos de colocar isso à disposição de você, empresário, que está nos escutando nessa tarde, liga aqui para a nossa rádio, a Rádio Paraná Oficial, que você vai ter a solução de mão de obra da sua empresa através do nosso programa Jovem Aprendiz, desenvolvido pelo programa, pelo Instituto Afro-Indígena. E vamos chegando já, o tempo passou muito rápido, são 4 horas e 57 minutos, 16 horas e 57 minutos, o nosso programa vai chegando ao final. Nós queremos agradecer aí a participação dos ouvintes. Nós fizemos questão de fazer
né, esse programa, os últimos dois, né, aí sozinho para poder dar esse informativo, mas semana que vem uma aula em especial falando tudo sobre consórcio. Você que quer comprar a sua casa, comprar o seu imóvel ou fazer investimento, né, na área de consórcio, estaremos aqui com o pessoal, né, a senhora Josiane, para dar uma explicação para você que quer fazer investimento. Então, semana que vem também teremos a entrega do óculos aqui para o nosso aluno que não enxergava direito, né, e agora vai poder receber o seu óculos e poder desenvolver as suas atividades estudantil para ser um futuro jovem aprendiz. Nosso muito obrigado. O programa Afro Paraná se despede aqui. Até a próxima quarta. Muito obrigado. Preto demais. Para nós